Moedas, o melhor lugar para você comprar e vender suas Tibia Coins com rapidez e segurança. Utilizando o link da descrição, você fortalece demais o canal. Você já conhece o Talion Online, servidor global com 2 opções para você. Jogue no modo fácil para quem quer diversão sem preocupação, ou no modo difícil para quem curte um verdadeiro desafio. Escolha o seu estilo de jogo, explore sem limites ou mergulhe na ação de verdade. O Talion é um projeto sólido, apoiado pelo TibiaBR, com 8 anos online. Acesse agora talion.online. Salve, molecada! Firmeza? Nos últimos vídeos eu trouxe pra vocês o Aslan Castle, mas na parte terra aqui, que é a parte principal do andar, né? Que é o terraço mesmo. É o lugar que tem mais mobs, a densidade de criaturas é muito mais efetiva, então você consegue, né, puxar a hunt e ter resultados melhores com esse vídeo, que eu vou deixar o card aí pra vocês, caso vocês ainda não assistiram. Só que, por ser uma hunt muito boa, uma hunt que dá um XP muito recompensador, acaba que grande parte do tempo é um local que tá bem cheio, principalmente aqui no meu servidor, né? O meu servidor, ele passou por um merge aí, cara, depois desse merge aí, tudo ficou muito lotado, e essa hunt aqui foi um alvo aí muito fácil pra ficar uma galera caçando aqui. Então, por conta disso, eu dei uma chance aqui pras torres. Eu nunca vim caçar aqui nas torres, né? Que é a parte da muralha. Bolei aí uma rotação. Nos últimos dias, acabou tendo um evento dos demônios, e, cara, eu tava sem opção aí viável pra caçar, e aí eu resolvi dar uma chance aqui para esse local, tentar modelar ali uma rotação que fique minimamente decente. Óbvio, não vai ser igual ao andar de baixo, mas sim é uma hunt muito viável, principalmente se você atualmente está igual eu, neutro, em um servidor que está um pouco cheio, enfim. Então eu acho que aqui você tem uma chance maior de conseguir pegar esse resp, tá? Sobre o level que eu recomendo aí um Knight level 600 mais, já consegue performar legal aqui, porque como você vai matar grande parte das boxes, o máximo de bicho que vai vir vai ser 8. É difícil ficar sobrando bicho do lado de fora da box, coisa que no terraço já é bem comum acontecer isso. Então, como não é tão mobado assim, né? Por esse motivo eu recomendo aí um level 600, já consegue caçar aqui tranquilamente, obviamente com as devidas proteções. E os mobs que nós iremos enfrentar são os mesmos também, ou seja, o Brutrider Inferniac, o Cineater Inferniacer e o Gorger Inferniacer. Já sobre as armas, recomendo aqui o elemento Energy e gelo para caçar. Então o melhor Knight que vai conseguir performar aqui é os Knights de Sword, por terem aí a Sanguine Razor, né? E não é nem por uma questão de Energy ser mais efetiva aqui, mas é por conta que a arma Sanguine, ela é melhor comparada às armas da Soul War, né? E aí pro caso de Axe e Club, já tem que vir com as armas da Soul War, e aí em questão de status é um pouquinho mais fraco relacionado aí às armas sanguíneas, mas dá para caçar da mesma maneira também. Sobre proteções, recomendo aqui fortemente uma proteção de Death na sua peita, e é interessante também que você consiga se proteger um pouco a Fire, mas o elemento que mais vai bater aqui disparadamente é o Death. Então tem que caprichar aí na proteção, tem que estar com a sua armadura imbuída para aliviar um pouco aqui em relação ao dano da hunt. Se eu fosse locar prey nesse lugar, recomendaria aí no Brutrider e no Cineater Inferniac, são os bichos que tem em maior quantidade aqui na hunt, logo as preys vão ser mais efetivas nesses dois mobs aí, tá? Se você quiser colocar 3 prey também não tem problema, até porque é uma hunt mais voltada para experiência. Então se seu foco for rushar mesmo, colocaria aí 3 prey e dar no rush, para mim sem problema algum. Já sobre charmes, eu estou utilizando uma Low Blow e uma Vampiric Embrace no Brutrider Inferniac. No Cineater Inferniac eu estou utilizando uma Wand, uma Void Skull e uma Freeze e uma Gut no Gorger Inferniac. Como aqui não é um respawn que não tem mana drain, fica aí uma opção legal também, talvez colocar uma Adrenaline Burst no Gorger Inferniac, que aí você consegue bugar speed em algumas partes desse mapa. Mas eu particularmente coloquei uma Gut, porque o profit dessa hunt é basicamente o Demonic Core Essence. Aqui no meu mundo tá custando aí uma média de 17, 18k aí mais ou menos. A Gut, ela potencializa um pouco mais o drop desse item, aí você consegue alavancar um pouquinho mais o profit dessa hunt. Demorou? Sobre Soul Core, eu só tenho do Gorger também, e aos 4% nele, de XP a mais, né? Nos demais, eu ainda não tive a oportunidade de fazer a Soul Core, mas se você pretende ficar aqui por mais tempo, eu recomendo ter a Soul Core aí de todos os bichos da hunt, principalmente que é uma hunt mais voltada ali para experiência. Soul Core vale muito a pena nesses bichos, tá? Sobre a roda de habilidades, eu estou testando uma roda aí nova e particularmente eu gostei pra caramba dela, né? Que é o Ampcore nível 3. O Ampcore nível 3, cara, você consegue acelerar
melhorar bastante aí a hunt, fora o sustain que ele te dá. Então, pra gravar esse vídeo, eu acabei utilizando essa roda. E eu também tô com a gema de dano base aí no Eshurigram, que aumenta aí em 7,5% o dano dessa magia. A gema aqui no caso tá upada, né? Então 7,5% no Eshurigram acaba ajudando bastante também a gente. Sobre quest, é uma quest bem simples que você precisa para acessar aqui, que é a No Rest for the Wicked Quest. Basicamente é só você falar com o NPC ali da entrada do Aslan Castle. Na verdade, antes de entrar de fato na hunt, você já conversa com aquele NPC, só falar tudo que tá em azul e já era. Vai dar quest log e você vai conseguir acessar aqui sem muita dor de cabeça, demorou? Sobre algumas informações que eu acharia bacana passar aqui para vocês é sobre a velha e boa food de ML. Se você estiver achando que tá passando muito perrengue aí na hunt, uma food de ML é muito bem-vinda, vai aumentar 3 do seu ML durante 1 hora e cara, pra Knight vai potencializar bastante a sua cura e o preço que a gente paga por essa food aí é de 90k, então eu acho super viável. Lembrando que grande parte do profit dessa hunt é por conta dos itens que é a Demonic Core Essence e o Demonic Matter. Demonic Core Essence, que nem eu mencionei aí anteriormente, tá custando por volta de 17k aí no meu mundo. Então se no seu servidor tiver custando um pouquinho mais, com certeza você vai profitar mais. Se tiver custando menos, você vai profitar menos automaticamente. Um outro item também que não dropa em tanta quantidade assim, mas sim é um item que tem que considerar também, é o Demonic Matter. Esse aí já tá por volta de 7k no meu mundo, então tem que ficar ligado aí com esses dois itens, que é o que vai, né, decidir se você vai profitar muito ou profitar pouco aqui nesse resp. Bom, de informações interessantes que eu queria passar é isso aí. Agora eu vou acelerar um pouquinho a timelapse para deixar vocês com a rotação que eu faço. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí, se inscreve no canal. Não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais. Se quiser virar membro do canal, vai ajudar muito diretamente a gente aqui, tá? Então, um valor super acessível. Você já faz parte aí do clube de membros do canal. A gente se vê numa próxima. Tamo junto e é nóis!